Oi, galera, tem uma frase importante para vocês. Os verdadeiros analfabetos são aqueles que aprenderam a ler e não leem. Essa frase de Mário Quintana é tão importante que ela faz uma alusão à nossa sociedade hoje. Nossa sociedade hoje, principalmente a sociedade brasileira, ela lê pouco. Deveria ler muito mais. E muitas vezes faz uma leitura passiva. Que a leitura passiva é o que a maioria das pessoas pega, abre o livro, lê, sem nenhuma reflexão do que aquilo que está lendo, sem uma anotação. Então a leitura ela deve ser feita através de sublinhar, anotar e principalmente anotar. Porque quando você anota, você está estimulando o cérebro. Você vai estimular ele a escrever. Então outra forma de você fazer, além de anotar, é fazer resumos. Então você lê um capítulo, tenta fazer resumo, tenta ver o que você aprendeu. Porque isso vai fazer com que fique concreto na sua cabeça aquele aprendizado. Você leu e não lê de qualquer jeito. Você leu, tenta fazer algumas perguntas, tenta responder aquelas perguntas. E como é que eu vou fazer a pergunta para eu mesmo responder? Você pode utilizar a inteligência artificial, colocar o nome do livro, escrever, pedir para ele umas perguntas relevantes, ele vai fornecer. Então é interessante você fazer isso para ir concretizando o seu aprendizado através da leitura. Então a leitura também ela vai aumentar o seu vocabulário. Com o aumento do vocabulário, você tem uma facilidade de comunicação, de falar, de você estar em qualquer ambiente e conseguir se comunicar facilmente. Imagine você estar numa mesa de um pessoal que trabalha com investimento, você vai conseguir falar alguma coisa sobre isso. Ou você, de repente, está em um outro ambiente, ou aquele ambiente é um ambiente em que você está falando de literatura, você vai conseguir falar também. Ou você está num ambiente onde as pessoas fazem turismo no mundo inteiro, então você vai conseguir falar, porque você, através da leitura, você já viajou o mundo inteiro. Então a leitura também ela vai te dar foco e concentração. Isso vai facilitar muito a sua vida. E além do mais, quando você fazer a leitura, você vai aprender sempre mais conhecimentos. Você vai ser uma pessoa mais culta, uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz. Então, isso é algumas técnicas, né, que eu vou falando aqui ao longo do tempo sobre a questão da leitura, sobre a importância de ler. Então muita gente fala que não tem tempo de fazer leitura. Fala, não tenho tempo. Ou fala assim, ler é muito desgastante, eu não consigo concentrar. Mas na verdade você tem que tentar ler. E você vai começando a leitura, você vai criando gosto, e muitas vezes você cria tanto gosto que você não consegue parar de ler. E a leitura ela tem que ser que nem você fazer um exercício. Você vai fazendo, você vai praticando, você vai melhorando, você vai gostando. E o cérebro também ele é estimulado através da leitura. Então, pessoal, pense, a leitura é muito importante. Agora mesmo eu estou lendo esse livro aqui, ó. Essencialismo. É um livro bastante interessante, que ele fala uma coisa que na verdade a gente faz pouco, que é focar no que é essencial. Saber dizer não, saber fazer, você tem um projeto grande, você tem que focar no que é o mais importante, ou no seu trabalho mesmo. Às vezes a gente aceita tanta coisa que não é importante para fazer, ou poderia ser delegado por outra pessoa fazer. Tá bom, galera? Valeu!